primeiro de tudo, né, agradecer a disponibilidade de todos vocês. Acho importante, 1 hora do dia a dia no mundo tão maluco, tão rápido e com tantas obrigações. Eu fico extremamente orgulhoso, feliz e contente da presença de todos vocês. Meu nome é Vitor, eu sou o responsável pela LWT, eu sou o dono da LWT. Eu sou uma pessoa bastante enrolada, bastante complicada de tempo, mas eu sou bastante acessível. Então gosto de deixar sempre o meu contato disponível para todo mundo que queira eventualmente falar comigo. Às vezes eu não consigo responder prontamente, mas eu nunca deixo de responder, principalmente no LinkedIn. Eu sou uma pessoa extremamente ativa no LinkedIn, extremamente ativa no dia a dia com palestras, com apresentações. Então é sempre um prazer e estou sempre aberto para quando vocês precisarem eventualmente falar comigo, eu estou sempre à disposição. Nós somos parceiros de várias marcas. Para quem já nos conhece, sabe que a longa história que a LWT possui aí com essa parte de engenharia, de desenvolvimento de produto, essa parte de manufatura. Nós somos parceiros da Dassault Systems há décadas, há muito tempo já. Eu trabalho particularmente com isso há muito tempo, então é importante aí essa CATIA, SolidWorks, etc. É uma parte muito importante dentro da LWT, mas a gente vai focar hoje na apresentação aqui a parte de manufatura aditiva. Nós somos parceiros da Stratas e da Ultimaker, e é nessa linha que nós vamos seguir nesse webinar. Eu vou falar rapidamente a respeito desse webinar. Ele tem um desenho, um modelo um pouquinho diferente dos outros. A gente ministra um workshop de manufatura aditiva para empresas, universidades. É como se fosse um mini curso. Inclusive, nós fizemos isso essa semana no CEITEC aqui de São Bernardo. Ele tem aproximadamente 3 horas de duração e que a gente fala da manufatura aditiva de uma maneira mais ampla. O que nós fizemos? Nós estamos pegando esse workshop e dividindo ele em episódios e dando um pouquinho mais de profundidade em cada um dos temas. Então, ao invés de um workshop presencial de 3 horas, nós estamos fazendo 7 vídeos de 50 minutos, 55 minutos cada um, para falar de um determinado assunto com uma profundidade um pouco maior, né? E eles são conectados, eles estarão conectados, então é como se fosse realmente uma minissérie, mas também podem ser assistidos de maneira isolada. Então daqui a pouco nós vamos falar a respeito de vários assuntos diferentes. Então, para quem não tem conhecimento nenhum ou pouco conhecimento, pode assistir do episódio 1 ao 7, mas quem já conhece um pouco mais, quer se especializar num determinado assunto, pode assistir isoladamente, tá bom? Isso vai acontecer nos próximos 7 meses, tá? Todas as primeiras quintas-feiras do mês. Então, quem puder acompanhar, perfeito, né? Eu acho que seria interessante. E quem não puder acompanhar, isso vai estar disponível depois no YouTube. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. E os 7 temas, eles estão aqui, né? Vamos falar hoje, fazer uma introdução à manufatura aditiva, nós vamos falar de prototipagem, peças para uso final, berços, e vamos encerrar o ciclo de 7 apresentações com manufatura aditiva para a área de saúde, que a gente considera que as 2 áreas mais importantes hoje, que eu considero como extremamente, com uma série de aplicações práticas dentro do universo de manufatura aditiva, é a área industrial, que é muito importante, e também a área de saúde, ok? Essa apresentação está sendo gravada, tá? Então só uma observação, então bastante importante. A duração estimada dessa apresentação, da minha apresentação, é de 50 minutos. Então, tirando essa introdução, 50 minutos, e depois a gente vai ter ali perguntas e respostas. A gente vai deixar essa apresentação disponível em nosso site e também no YouTube. Então, você vai ter acesso no nosso canal no YouTube, ou também diretamente na página desse webinar. A gente vai criar uma página especificamente para isso. Façam perguntas pelo chat. Então, qualquer pergunta, faça pelo chat. Vamos tentar responder a todas as perguntas que aparecerem. Se eventualmente a gente não conseguir responder no tempo de 1 hora, até 10 horas a gente encerra, eu gravo um vídeo separadamente com as perguntas que a gente não respondeu. E no YouTube, tanto as apresentações, as perguntas que foram respondidas aqui online e com as perguntas que eu vou responder depois, estarão num único vídeo disponível em algum tempo, e vocês vão receber a notificação desse vídeo quando estiver disponível, beleza? Então,
além das introduções, né, devido às introduções feitas aí nos primeiros 5 minutos, vamos começar a falar um pouco agora realmente ao tema a qual a gente se predispôs. Bom, vamos fazer uma introdução à manufatura aditiva. Então, os próximos 50 minutos, eu não estou muito preocupado com aplicações, com o que dá para fazer com a manufatura aditiva. Isso será visto nos próximos 6 webinars. O que a gente vai colocar aqui é realmente um panorama, né, do que é a manufatura aditiva, alguns cuidados que devem ser tomados na fase de implementação, na fase de escolha. Então, as diferentes tecnologias. Então, é nessa linha que a gente vai seguir aí nos próximos minutos. Eu gosto muito desse slide, eu sempre falo que esse slide para mim eu acho que eu vi esse slide há muitos anos, não foi de hoje, mas eu gosto muito porque eu acho que o mundo está mudando muito em muitos sentidos, e esse é uma das coisas que o mundo mudou de uma maneira muito profunda. A tradução disso, aproximada, o mundo está mudando muito rápido. Os grandes não irão mais bater nos menores, nos pequenos, e sim os mais rápidos irão bater os mais lentos. Então não importa mais se você é grande, uma grande empresa, uma grande corporação, ou quanto dinheiro você tem disponível. A gente percebe que em muitos casos, às vezes uma empresa mais rápida, uma empresa que consegue se adaptar melhor, sobrevive melhor no dia a dia, no mundo de hoje. Então quando a gente olha, fala, poxa, mas eu sou uma pequena empresa, eu sou uma empresa que não tem o mesmo potencial, poderio econômico, o potencial econômico que grandes empresas. Não há problema algum, isso não é mais um problema. Tanto que a gente vê que vem uma onda de startups, muita gente colocando muito dinheiro em startups, e empresas de grande porte. A gente vê aí Kodak, Sony, empresas de grande porte, se reprogramando, se refazendo dentro do universo. Então, do universo industrial. Então isso é importante, que a velocidade, a adaptabilidade, ela passa a ser mais importante talvez do que até o seu próprio tamanho. E o mundo, a gente está vendo um mundo exponencial, né? A velocidade das coisas é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, esse gráfico, eu gosto dele bastante, ele basicamente é a quantidade de anos que demorou para que uma determinada tecnologia atingisse a quantidade de 50 milhões de usuários. Então, o telefone, que é o primeiro aqui da esquerda, ele demorou 74 anos para que alcançasse a quantidade de 50 milhões de usuários. Olha quantos anos a gente está falando. Do lado direito aqui é o rádio. O rádio demorou 38, computador 16, televisão 13. Quanto mais para a direita, a gente tem lá o Skype, tem o Facebook, tem o Pokémon GO. Então, se a gente olhar o Pokémon GO, já tem uns 4, 5 anos mais ou menos. Ele, em um mês, atingiu a quantidade de 100 milhões de usuários. E da mesma forma que veio, foi embora. Quer dizer, ainda tem muita gente ainda andando por aí, né, procurando Zubat, procurando, andando aí de um lado para outro, mas a quantidade, a velocidade com que começou e acabou é muito grande. Então é isso, a gente vive um mundo exponencial, as coisas elas são rápidas. Se a gente pensar muito para comprar um iPhone 14, já vai comprar um 15, porque isso não vale só para tecnologia informática e etc., mas vale também para bens de consumo, para carros e etc. Então, esse é um ponto importante. Alguns exemplos, né, que eu gosto de dar, né, eu acabei colocando a Nubank aqui num outro contexto, mas para quem acompanha o mercado, viu que a Nubank esse mês, esses dias, está brigando com o Itaú para ver qual é a maior empresa em valor, né, de bolsa. Aí a gente não está falando só em patrimônio, está falando em valor de mercado, mas a Nubank está brigando essa semana com o Itaú, que é o maior banco do Brasil, historicamente falando, até maior que o Banco do Brasil, né, em questão de valor de mercado, e hoje, essa semana, passou à frente. Né? Quem acreditava que a gente tivesse o Airbnb, por exemplo, como sendo uma ferramenta para alugar casas, e etc., né? O próprio Uber como uma opção, né, de táxi ou de veículo ou de transporte público. Então, coisas que vieram rapidamente, né, e dominaram o mercado de uma forma muito rápida. Então, é isso. A velocidade que a gente tem que... A nossa percepção
tem que estar antenada com isso, que eu acho que esse é um ponto de extrema importância. E cada vez mais as coisas são focadas em desejos e gostos individuais. Não é mais aquilo que a indústria impõe para mim. Né? Não é eu chegar lá e falar, não, legal, você vai ter que... você tem essa opção e é isso e ponto final. Não, eu como consumidor quero o azul marinho, eu quero o azul isso, ou verde ou amarelo. A gente comprou camisas aqui para a LWT, eu pessoalmente fui olhar, a quantidade de modelos de camisas, por exemplo, é tão grande que dá para ficar uma semana experimentando todas as possibilidades. Então é isso, o mundo está mudando, a forma com que as coisas são feitas e consumidas está mudando, né? E se a gente não pensar que a gente está saindo de um contexto, né, de produção em massa para customização em massa, a gente vai ficar para trás. Tá? Isso vale para qualquer mercado que a gente atenda. Vale para a indústria, vale para o mercado médico, vale para o mercado dental, para o mercado de serviço. Você não pode mais generalizar. Você tem que pensar de uma maneira um pouco mais ampla. E aí, como o nosso foco aqui é manufatura aditiva, né? Então a gente está falando da produção de itens, da produção de bens. Então a gente tem que, para atender esse mercado cada vez mais diverso, esse mercado cada vez mais rápido de mudanças e com possibilidades praticamente infinitas, a gente também tem que repensar a maneira com que a gente manufatura as coisas, né? Como é que a gente faz as coisas. E aí é onde entra a manufatura aditiva. Né? A manufatura aditiva entra como uma maneira de criar coisas, maneira de produzir itens, produzir bens. E nas próximas 7 horas, aí, nos próximos episódios, a gente vai entender um pouco melhor que bens que a gente está falando, o que a gente pode produzir, mas entendam como a manufatura aditiva como um novo meio de produção. Da mesma forma que o torneamento da mesma forma que o fresamento da mesma forma que a injeção plástica Tá? Então, com o mesmo protagonismo que esses outros processos possuem no nosso dia a dia, a manufatura aditiva cada vez mais toma o seu lugar aí como um método de manufatura maduro e completo, né? E não para substituir os meios anteriores, mas como mais um importante ator nesse mercado de manufatura. Ok? Legal. Um ponto importante que eu gostaria de colocar, né? Infelizmente eu não tenho como obter essa resposta, né? Esse é um slide que eu costumo colocar, mas é mais uma curiosidade que eu acho que é um ponto importante. Muita gente acha que a manufatura aditiva ela é algo novo, né? É algo que não, 5 anos, 10 anos no máximo. Para vocês terem uma ideia, a primeira patente de manufatura aditiva, a primeira tecnologia de manufatura aditiva que foi patenteada, ela foi patenteada em 1984. Então nós estamos falando que esse ano nós estamos fazendo que essa tecnologia de manufatura aditiva, ela tem 40 anos. Um ponto importante que eu gosto de frisar é o seguinte: muita gente conhece a manufatura aditiva como impressão 3D ou como prototipagem rápida. Então entendam, a impressão 3D ou manufatura aditiva são a mesma coisa, tá? Tecnicamente falando, né, é melhor, é mais correto falar manufatura aditiva. Porém, o termo impressão 3D ele também é muito usado, tá bom? Então, entendam, né? Uma vez que eu ouvir impressão 3D, tente substituir naturalmente por manufatura aditiva, mas eu mesmo falo muitas vezes dos dois itens, mas como eu disse, manufatura aditiva é um termo mais correto, tecnicamente falando, né? Documentação, normas, etc., usam o termo manufatura aditiva e não impressão 3D, beleza? E a gente não acredita a quantidade de vezes ou o quanto a manufatura aditiva já é parte integrante do nosso dia a dia e a gente nem sabe, né? A gente nem percebe. Para vocês terem uma ideia, com certeza até o meio-dia de hoje, você já foi impactado pela tecnologia de manufatura aditiva ou de impressão 3D por várias vezes e nem percebeu. Você deve ter se transportado de um local para outro, deve ter usado um ônibus, um carro, um trem, alguma coisa assim. A clientes como Volkswagen, como Mercedes, como Embraer, como empresas de trem. Então, todas essas indústrias elas já usam a manufatura aditiva no seu processo
no seu dia a dia, para que o seu produto final, que é um carro, um caminhão, um ônibus, um trator, chegue ao mercado. Então, com certeza absoluta, no dia de hoje, todos vocês já tiveram contato com alguma coisa que usou a manufatura aditiva para ser produzida, né? Hoje todo mundo, nesse momento, está me vendo num computador ou num celular, né? Então, com certeza absoluta, empresas como Dell, como Microsoft, como Samsung, como LG, como Motorola, usam a manufatura aditiva em seu processo. Então, é muito utilizado, muito amplo, né? E quem gosta do assunto, como eu disse, a gente tem aí 6, 7 horas aí pela frente, vários webinars diferentes, para falar das diferentes aplicações, aonde a gente usa, como que a indústria usa a manufatura aditiva dentro de casa, né? Então, esse é o aspecto e a gente vai ver isso de maneira um pouquinho mais profunda. Acabei errando aqui. Beleza. Só um outro ponto que eu gosto de colocar, eu acabei colocando slide numa posição invertida aqui, eu acabei voltando 2 para poder mostrar e para voltar. Primeiro, conceito interessante, né? A diferença entre manufatura aditiva e manufatura subtrativa. A manufatura subtrativa é a manufatura que parte de um blank, parte de uma peça, parte de um bloco e começa a remover o material. Então, os processos tradicionais de usinagem são considerados manufatura subtrativa. Eu estou removendo o material. Torneamento, fresamento, furação, toda a parte de furos. Então, são formas de remoção de material em manufatura subtrativa. A manufatura aditiva, ela é um processo onde você adiciona material. Então, é algo que você não tinha, não tem nada, e você começa a adicionar material. A impressão 3D, a manufatura aditiva, tem na norma ASTM, na norma BNT, a descrição correta para o que é a manufatura aditiva. Na verdade, ela é a partir de um arquivo tridimensional, né, são feitas várias camadas, então tem toda uma maneira específica, né, e de norma. O Brasil já possui normas ABNT bem legais, a gente tem fóruns, inclusive quem tiver interesse em participar desses fóruns de criação dessas normas, da normatização relacionada à manufatura aditiva, pode me procurar. Hoje tem pessoas incríveis fazendo esse trabalho. Eu participei durante um período curto, 1 ano, 2, mas infelizmente profissionalmente eu não consegui dar continuidade, mas é muito legal quem quiser participar. Então hoje existem, né, várias normas designando, mas basicamente é um arquivo 3D que vira um arquivo 3D digital, que vira de alguma maneira um arquivo 3D físico, né? Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Legal? Então me desculpa aí os 2 slides que foram e voltaram, né? E daqui a pouco eu volto a falar da parte de manufatura aditiva. Mas outro ponto que eu considero que é legal, e eu acho que é até para quebrar um pouco, ou para desmistificar talvez aí um pouco, né, o contexto, o conceito e a ideia de manufatura aditiva. Esse gráfico é um gráfico que eu gosto muito. Quem já viu alguma apresentação minha, provavelmente já deve ter visto esses 2 slides que eu vou mostrar aqui agora, mas como tem pessoas que talvez nunca viram, né, e estão vendo aí pela primeira vez, eu gosto de passar sempre por ele para exemplificar em que contexto que a gente está inserido, né? Quem é LWT e o que a gente fornece com relação à manufatura aditiva. Esse gráfico é um gráfico bem legal, ele é feito pelo Gartner. O Gartner deveria ser, né, ou é uma empresa neutra e que analisa tecnologias diferentes. Então eles são uma empresa neutra, não estão vinculados a nenhuma empresa ou a nenhuma tecnologia, e vão analisar diferentes tecnologias e criar documentos, gráficos a respeito de cada uma das tecnologias. Então eles vão analisar, por exemplo, sei lá, qual a ferramenta de inteligência artificial mais poderosa do mercado, qual é o RP mais fácil de ser implantado, qual é a tecnologia de manufatura aditiva mais rápida. Então ele pega várias perguntas, monta esses gráficos e entrega para o mercado e vende isso para o mercado. Um desses gráficos que eles fazem é o Hype Cycle, e esse Hype Cycle ele mede, de uma certa forma, as expectativas de uma determinada tecnologia ao longo do tempo. Então, na vertical a gente está vendo ali a expectativa, e na horizontal é na linha do tempo. Então, normalmente quando uma tecnologia aparece,
ela tem uma expectativa muito grande de que aquela tecnologia vai ser a tecnologia que vai mudar o mundo, vai mudar a forma com que as coisas são feitas a partir daquele determinado momento. Tecnologia, por exemplo, de inteligência artificial, eu dou como exemplo, que é uma maneira bem tranquila de pensar. Se a gente for olhar a inteligência artificial, eu tenho mais de 50 anos, eu já vi várias vezes a inteligência artificial aparecer, né, como tecnologia que irá acabar com o planeta Terra ou acabar com muita coisa, e na verdade não é exatamente isso que acontece. Ela vem, ela muda muita coisa, ela implementa muita coisa, ela transforma muita coisa, mas não é exatamente da maneira com que se inicia ou com que se idealiza. Né? Então, olhando esse gráfico, você tem ali o primeiro, né, que é o pico das expectativas infladas, que é o momento em que as pessoas acham que aquela tecnologia vai substituir todas as outras. Depois chega um momento e fala, pô, peraí, não é bem assim, né? Dá para fazer muita coisa, é muito legal, é muito interessante, mas não é bem assim. Algumas tecnologias desaparecem, né? A gente vê, por exemplo, a tecnologia do 3D, televisão 3D, né? Se vocês olharem, teve um boom, né? Várias ondas, tá? Mas teve um boom aí 10 anos atrás, e hoje não se tem mais, né? É difícil gerar, é difícil a mídia. Então, tem algumas tecnologias que aparecem e somem e não amadurecem, né? Já tem algumas tecnologias que elas, tudo bem, não é tudo isso, mas tem uma aplicação ou outra que é interessante, né? Se a gente olhar, por exemplo, inteligência artificial, hoje você fala com a BIA, né? A Bradesco Inteligência Artificial, você fala com muito interlocutor pela internet que parece um ser humano, mas na verdade é alguém que está aprendendo inteligência artificial e tá usando esse conhecimento, essa base de dados para atendimento a cliente, por exemplo. Então, dentro das ondas, né, outro exemplo de inteligência artificial bem interessante é a previsão do tempo. Né? Se a gente olhar 50 anos atrás, a previsão do tempo era loteria. Né? Você conseguia prever no mesmo dia, no dia seguinte, mas uma previsão de longo prazo, muito difícil. Né? Hoje você já tem ferramentas de machine learning, lógico, tá melhorando, né? O próprio Watson da IBM, né, que trouxe muita coisa. Então é isso. Então, primeiro você tem uma expectativa muito inflada, né, muito elevada. Com o passar do tempo você percebe que nem tudo se resolve. E depois chega uma hora que você fala, peraí, tem uma coisa ou outra que é legal e ela amadurece e ela fica no mercado. Né? Então a ideia do que a gente vai falar nessa nossa minissérie, nos nossos próximos slides aí ao longo do tempo, né, é justamente a parte do gráfico aonde existe maturidade. A gente olha hoje, você tem impressão 4D, que é uma impressão que você cria memória na peça, você tem nanoimpressão, impressão 3D de remédios, você tem várias tecnologias ou várias pesquisas ou várias coisas na parte de manufatura aditiva que estão acontecendo. Nosso foco não será esse, nosso foco será a manufatura aditiva industrial, a manufatura aditiva prática, a manufatura aditiva que a gente pode usar no nosso dia a dia. Então aquela parte do gráfico onde a gente sabe muito bem, né? E isso é onde a LWT apoia, pode ajudar e faz muito bem, é usar a manufatura aditiva como fim, né? Como aplicável ao dia a dia de vocês. Voltando para falar da manufatura aditiva, né? Manufatura aditiva, o que é a manufatura aditiva? Basicamente é o seguinte, é um arquivo tridimensional. Eu vou repetir, o 3D, na minha opinião, vocês vão ouvir isso talvez algumas vezes durante minha apresentação, e se eu voltar aqui para falar em outras apresentações, vocês vão ouvir com certeza até mais vezes essa mesma sentença. Para mim, a manufatura aditiva, a escolha da manufatura aditiva, ela é tão importante quanto o arquivo 3D. Então, se você não tiver um arquivo 3D de boa qualidade, pensado para o processo de manufatura aditiva, você está fadado a ter um grande problema. Eu vejo grandes implementações de empresas de grande porte ou empresas que colocam dinheiro e esforço para a manufatura aditiva e que falham nessa etapa do processo. Esquecem de comprar um bom software ou não preparam alguém para o modelamento tridimensional. Então, é um ponto importante, eu vou voltar a falar disso. Para mim, um dos grandes alertas,
né, um dos grandes pontos de falha de implementação de manufatura aditiva é o arquivo tridimensional. Então, é um arquivo 3D, né, esse arquivo 3D ele vai para um fatiador, vai para um software que automaticamente vai fazer o processo de fatiamento. E aí tem vários slicers, tem várias ferramentas hoje disponíveis no mercado, algumas pagas, outras gratuitas, outras vinculadas à impressora que você tenha, não importa. Você vai pegar aquele arquivo 3D, vai fatiar em várias fatias, espessuras também diferentes, né? Pode ser menos espessas ou mais espessas, não importa. Ele vai fazer esse fatiamento, né, no software. E a impressora, ela vai usar uma tecnologia diferente, não importa, existem várias tecnologias no mercado, justamente para poder fazer, para construir, para criar cada uma dessas camadas, dessas fatias, para a construção do arquivo tridimensional físico. Então é um arquivo 3D fatiado, que vai ser construído camada a camada, de maneira sobreposta, o arquivo tridimensional físico final. Esse é no resumo, o workflow de uma impressão 3D. Ok? Então, para contextualizar todos, né, exatamente esse processo. Existem hoje no mercado diversas tecnologias, diversos players, diversas maneiras de construir cada uma dessas camadas, e com qualidades diferentes entre camadas. Então, só para você ter uma ideia, o gráfico está bem pequenininho, né? Não se preocupem com o que está escrito aí, na verdade, o que eu gostaria de mostrar para vocês. É só para vocês terem uma ideia, hoje existem 7 tecnologias comerciais, né? Lembra que eu mostrei o Hype Cycle lá atrás? São tecnologias que você pode ir lá no mercado e comprar esta máquina de alguma forma. Tá? Existem tecnologias que ainda não estão disponíveis no mercado comercialmente, mas o que tem nesse gráfico são tecnologias comerciais. E cada uma dessas verticais, então são 7 verticais aí que vocês vão ver, tem subprocessos dentro de cada um desses verticais, e cada uma desses subprocessos tem players ou empresas diferentes que produzem aquele determinado equipamento. Okay? Então, só para vocês terem uma ideia, a segunda vertical ali, a gente está falando, por exemplo, do processo mais comum que eu considero, que é o FDM. O FDM ele é um processo de um filamento termoplástico derretido e as camadas elas são desenhadas, né? Não exatamente desenhadas, mas elas são construídas ali através de um termoplástico derretido. Então, só para vocês terem uma ideia, ali tem mais de 10 hoje fornecedores ali no gráfico, mas hoje no mercado deve ter 20, 30, 40. Então, existem muitas tecnologias disponíveis no mercado e existem muitos materiais disponíveis no mercado. Então, materiais FDM, filamentos, ABS. Um exemplo, para quem conhece, né, sabe que eu estou falando, é uma coisa comum, né, algo que, se você procurar no Mercado Livre ou na internet, você vai achar 15, 20, 30 fornecedores diferentes de filamento ABS para sua impressora 3D. Então, existem muitos materiais, existe muita coisa disponível, né, no mercado. O que eu gostaria de falar e gostaria de frisar é o seguinte: a gente vai ter que começar a pensar seriamente em alguns aspectos. Tá? Então, quando a gente fala de tecnologia, existem várias tecnologias, vários materiais e vários fornecedores. O que eu vou mostrar aqui rapidamente é o que a Stratasys tem ou a LWT tem. Tá? E não é fazendo propaganda, mas é dizer algo do qual eu conheço bem, ou nós conhecemos muito bem aqui, e fica mais fácil falar a respeito de algo que a gente conhece muito bem e vive o dia a dia. A Stratasys hoje é uma das marcas que está disponível, ela hoje tem mais de 30 anos de mercado. Ela foi a segunda tecnologia, não sei se foi a segunda, mas foi uma das primeiras tecnologias também a serem patenteadas. Então a primeira foi lá em 84, foi a SLA, hoje nós temos equipamentos SLA no portfólio, mas especificamente a Stratasys foi fundada com a tecnologia FDM, que é a de filamento. Então só para vocês terem uma ideia, a patente foi de 86 e a empresa tem mais de 30 anos fazendo FDM. Então isso é muito importante. É hoje a maior empresa de manufatura aditiva profissional, né, foco principal é polímero e principalmente equipamentos industriais. Então a gente está falando sim de equipamentos com uma qualidade tal que muito usada para a indústria, muito usada para a produção de peças, etc, etc, etc.
nós vamos ver aí ao longo das apresentações. Então, só para mostrar, né, aquela mesma imagem, a gente está falando ali de, né, das verticais onde nós temos as tecnologias disponíveis. Falando rapidamente de cada uma delas, então a gente está falando, por exemplo, da Polyjet. Perdão, das tecnologias disponíveis, né? Polyjet, FDM, P3, SLA, né, que são de resinas, e a SAF. Tecnologia FDM é a tecnologia de filamento, é a tecnologia acho que mais comum ou mais conhecida dentro do mercado, ou mais difundida dentro do mercado. Então, se você olhar hoje, nós temos impressoras FDM de R$2.000, R$3.000 que você consegue montar um kit, comprar um Arduino, pegar o software pela internet, montar você mesmo uma impressora. E tem impressoras enormes, com alta qualidade, alta performance, industriais, 200, 300, 400 mil dólares. Então você tem um range muito grande de equipamentos e de materiais disponíveis para FDM. Uma observação que eu não tinha feito, e eu acho que é bastante interessante, vocês todos que estão participando, né, que se inscreveram, na verdade, a gente vai deixar esse documento disponível, tá, para que vocês possam usá-lo, replicá-lo, etc. Então a gente vai deixar isso disponível de alguma maneira, provavelmente disponível no nosso site para download. Embaixo aqui de cada um desses slides tem aqui um link que, não todos os slides, mas alguns dos slides eu gosto de colocar para que, se você quiser se aprofundar no tema do slide, existe sempre algum vídeo, algum paper, alguma coisa escrita para que você consiga entender um pouco melhor. Eu nunca vi como é que funciona o processo FDM. Não vai dar tempo, né? O foco aqui não é esse, é falar um pouco a respeito das tecnologias e etc, que existem diferentes tecnologias e suas principais aplicações, mas se você quiser se aprofundar, você tem ali né, nem todos os slides, mas alguns slides você tem ali essa possibilidade, beleza? Então, FDM é uma das tecnologias e tem as suas qualidades, as suas aplicações, a maneira com que você vai usar. Outra tecnologia que nós temos disponível é a tecnologia Polyjet. A tecnologia Polyjet é uma tecnologia de resina e ela consegue misturar cores, texturas, diferentes materiais no mesmo processo de impressão. Então, quando você precisa de algo bonito, de algo colorido, de algo com texturas diferentes, você consegue, você usando a tecnologia Polyjet, você consegue ter um protótipo, ter uma peça colorida, uma peça com excelente acabamento, uma peça transparente. Então, ela tem as suas aplicações dentro de um universo maior, tá? Então, essa é a tecnologia Polyjet. Outra tecnologia, e essa é aquela mais antiga, né, que eu falei lá da SLA, que foi a tecnologia patenteada em 1984, então essa tecnologia ela tem 40 anos, então muito difundida. Quem já tem mais tempo, né, como eu, de mercado, aí, algumas décadas de mercado, já ouviu também como termo a máquina de estereolitografia, né, que a SLA é um acrônimo para estereolitografia. Na verdade é um nome mais complexo do que só isso, mas eu não me lembro exatamente do que é, mas é um acrônimo, né, para isso, que a gente já ouviu, máquina de prototipagem rápida, máquina de estereolitografia, máquina de SLA, que é um acrônimo para tecnologia. Uma máquina muito legal, muito versátil, até hoje muito utilizada. Ela é muito utilizada quando você precisa de protótipos com excelente acabamento, excelente precisão, excelente qualidade do produto final. Ela melhorou muito com relação à quantidade de materiais disponíveis. Antigamente era uma tecnologia muito frágil, muito quebradiça. Hoje não, é uma tecnologia bastante versátil, né, e você consegue usar ela com uma qualidade muito grande, né, para peças fundidas, peças de grande dimensão, peças transparentes. E basicamente é um leito de resina líquida e que um laser faz o processo de cura. Então é uma tecnologia que aquela camada é construída, né, de forma sucessiva, fazendo a cura através de um laser de uma resina fotossensível. Legal? Então essa é uma outra tecnologia e ela tem as suas principais aplicações. Outra forma interessante, né, outra tecnologia interessante disponível no mercado é a LWT, a Stratasys. Ela chama de P3, mas muita gente já ouviu como DLP, né, que é basicamente uma projeção de luz numa determinada camada de resina fotossensível,
e a cura é feita desta maneira. Então é um processo rápido, é um processo bastante versátil, usa muitas resinas, muitos materiais, né? Então você tem uma qualidade muito grande e uma velocidade muito grande no processo. Ele não é tão preciso quanto a SLA, né? Porém, você consegue entregar peças de uma velocidade muito grande, né? E de materiais com uma extrema diversidade também grande, porque é um equipamento de fácil mudança de resina, né? Então ele tem crescido muito, inclusive. Eu diria que hoje no mercado seria o segundo processo mais utilizado no mercado, né? Que é o DLP/P3. A Stratas usa a P3 porque ela tem uma qualidade, ela tem uma frequência de onda maior, a gente consegue usar resinas de alta performance de engenharia, então ela deu um outro nome porque ela consegue ter uma versatilidade, principalmente de materiais de alta performance de engenharia, maior do que as máquinas DLP, tá bom? Mas o processo é basicamente o mesmo que o processo DLP. Legal? Beleza, eu acabei voltando aqui. Beleza. E por último, né, a terceira forma aqui que eu gostaria de perdão, a próxima forma que eu gostaria de falar a respeito da manufatura aditiva, que é uma tecnologia relativamente nova no mercado como um todo, talvez seja comercialmente falando seja a mais atual, que é através da tecnologia que nós chamamos de SAF, que é um leito de pó, então um pó de um polímero, pode ser um PA11, pode ser um PA12, pode ser um polipropileno, então é um pó. E a cura, né, a fusão, ela é feita através do equipamento, não através de um laser. Por exemplo, o SLS ele faz com um laser. Ele faz, no caso aqui da SAF, ele faz através de uma cabeça, né, uma lâmpada de extrema potência e de altíssima temperatura, e ele faz essa fusão desse pó camada a camada. Então ele passa ali, a cabeça passa nessa camada de pó, né, depositando um material, que é uma espécie de uma dica, né, dizendo, olha, aqui você vai fundir, e atrás vem uma cabeça de uma lâmpada extremamente potente e com uma temperatura elevada, fazendo a fusão do material. E essa construção ela é feita e entrega uma peça com uma qualidade tanto dimensional quanto estrutural muito parecida com uma peça injetada. Tá? Então esse é um ponto importante, que é uma das tecnologias que nós possuímos, que você não tem um problema de isotropia, um problema onde as camadas, a construção, você tem uma determinada força sendo aplicada num sentido, ela é mais resistente do que outro. Né? Eventualmente uma FDM, para quem conhece, você tem o cisalhamento, por exemplo, pior do que a compressão. Né? Nesse caso específico desse processo, do LP e da SLA também não, você não tem isso. Então, para quem precisa substituir pequenos lotes de peças injetadas, esse processo SAF ele é extremamente eficaz, extremamente poderoso. Um dos episódios que vocês vão ver daqui para frente, que é a produção de peças finais, usa essa como uma das tecnologias, como uma das principais tecnologias para obtenção de peças para uso final. Peças que vão ser usadas no carro, no avião, num ar-condicionado, numa substituição qualquer de peças. Ok? Então, essa é uma outra tecnologia bastante versátil, bastante interessante. E aonde eu queria chegar, né, que eu acho que é o ponto mais importante. Qual a melhor tecnologia de manufatura aditiva existente? De tudo que eu mostrei, qual que é a melhor qualidade, qual que é o melhor processo, né, de manufatura aditiva? Esse é o segundo maior erro que eu vejo. Segundo maior erro não, desculpa. Está entre os 3 maiores problemas de implementações de manufatura aditiva que falham. A primeira é o 3D, é o cuidado com o arquivo tridimensional. O segundo é a escolha da tecnologia, né? E não só da tecnologia, a escolha do equipamento. Então escolher tecnologia, fornecedor, software é muitíssimo importante. Então muitas das empresas que eu visito compram uma impressora 3D para achar algum processo para fazer. O que vai fazer com essa impressora? O certo é, o que eu quero fazer
voltar e escolher qual que é a melhor impressora para atender as demandas, as necessidades, para o que eu quero fazer. Então, normalmente, como eu disse, vou repetir, é o contrário. Eu vou comprar a impressora, chega lá uma impressora, tá, mas o que eu faço com isso? Então, escolher uma dessas verticais e uma daqueles brancos ali é uma das etapas mais importantes que eu considero, ou não sei se é a mais importante, ou uma das mais importantes que eu considero dentro de um processo de escolha de manufatura aditiva. Eu vou dar um exemplo, né? A gente está falando, por exemplo, eu vou fazer uma comparação da FFF, que é muito parecida com o processo FDM. A FFF também é um filamento, etc. Vocês vão ter marcas no mercado como Multimaker, MakerBot, Creality. Vocês vão ter várias players e várias empresas que são desktop. Então são máquinas baratas, máquinas rápidas, elas possuem, elas te entregam um determinado produto. Porém, na hora que você começa a precisar um pouco mais de precisão, repetibilidade, etc., ela começa a não entregar alguns pontos. Então, se você precisa de um protótipo cinza, um protótipo para você ter uma ideia de forma, ou peças que não requerem uma precisão ou uma qualidade dimensional, né, muito grande, ou uma qualidade mecânica muito grande, são equipamentos incrivelmente versáteis, baratos e que funcionam muito bem. Porém, na hora que você começa a falar, não, poxa, eu preciso de qualidade dimensional, eu preciso fazer testes funcionais. A hora que você começa a ir para materiais de engenharia, materiais de alta performance, essas máquinas FFF já não atendem mais. Elas começam a criar um gap. E aí você obrigatoriamente, ou não obrigatoriamente, mas acho que é uma palavra muito forte, mas seria importante ou interessante que você partisse para uma tecnologia ou para um equipamento um pouquinho mais, um pouquinho melhor, uma qualidade, né, para ter essa repetibilidade, para ter uma precisão dimensional, para ter features importantes dentro do processo. Então, mesmo dentro da mesma tecnologia, existem diferentes qualidades, diferentes players, diferentes. Então, a escolha do equipamento, para mim, é hoje um dos grandes erros, um dos grandes problemas, uma das grandes características que precisam ser repensadas. Não é comprar impressora para achar o que fazer. Eu preciso entender o que eu preciso para escolher qual é a melhor impressora e qual é o melhor equipamento que eu tenho disponível no mercado. E aí eu acabo falando naturalmente dos 3 P's, né? Pessoas, produtos e processos. Quem já viu esse gráfico sabe que os 3 eles estão intimamente ligados, né? Não adianta eu ter eu dou um exemplo, né? Vou dar um exemplo que não adianta você ter um carro de Fórmula 1, né? Se você não tem um bom piloto. Não adianta, né? O Ayrton Senna fez milagre com carros ruins, né? Quem conheceu o Ayrton Senna, né? A mesma coisa que cozinhar. Você cozinha muito bem, mas se você não tiver um bom equipamento, não tiver processo, você não consegue fritar um ovo. Você tem que saber que você tem que quebrar um ovo para poder colocar óleo na frigideira, né? Você tem que saber a sequência. Então, se você não tiver os 3, com certeza você vai ter um grande problema. E aí é onde eu falo que entra, né? Não adianta você ter uma pessoa treinada, uma pessoa extremamente capacitada, mas não ter uma boa impressora ou não ter um processo. Ou você compra uma impressora de milhões de reais, né, uma impressora incrível, mas não tem processo ou não mexeu no arquivo 3D. Então esses 3 pilares, eles estão intimamente ligados e são de extrema importância. Então, pensem, quando for implementar ou quando for pensar em manufatura aditiva, a manufatura aditiva não é só a máquina, não é só a pessoa, não é só o processo. São os 3 juntos, interligados, de uma maneira harmônica para que você tenha sucesso em implementação. Os lugares onde nós vimos que isso funcionou muito bem, sempre tinham uma pessoa responsável, um dono do produto, um dono da tecnologia, ou mais, né, 1 ou 2, um bom equipamento e um processo definido corretamente e divulgado corretamente. Beleza? Legal. Então, voltando, né, reforçando, eu já falei da importância do arquivo 3D na manufatura aditiva, então é de extrema importância, e eu falei lá atrás que eu ia repetir isso 300 vezes. Já repeti 295, falta mais 5 que eu vou repetir até o final. Tomem cuidado com o arquivo 3D, não é só a tecnologia. Entendam a manufatura aditiva como um canivete suíço. Isso é outra coisa que é interessante.
Muitas empresas adotam, compram uma impressora com uma determinada aplicação e acabam criando um estigma de que aquela impressora ela só vai funcionar com aquela aplicação. É muito comum a gente fazer visitas, a gente pode apoiar empresas que têm impressoras 3D, a gente faz um trabalho, inclusive essa semana eu tenho um dos meus profissionais, está numa empresa da Bahia fazendo isso, que é, vamos andar na fábrica, vamos achar novas aplicações, vamos experimentar coisas novas. Então, entendam, manufatura aditiva é um canivete suíço e tem hoje muitas aplicações além do que a gente conhece. Vamos ver isso ao longo dos próximos episódios, ao longo dos próximos vídeos, várias dessas aplicações, mas mesmo assim eu me surpreendo, sempre aparece alguma coisa nova. Como eu vou visitar alguém e falo, bom, a gente faz isso aqui. Putz, eu nunca tinha pensado nisso. Então é muito interessante. E algum conceito, né? Eu acho que é um conceito importante também da manufatura aditiva, que aí volta, né? Vai um pouco além desse contexto, né? Eu também faço uma comparação sempre da manufatura aditiva, que é o seguinte: um celular, ele foi concebido e criado para fazer ligação. Era a concepção da manufatura, a concepção do celular era ligar para as pessoas, ligar para um entrar em contato com o outro. Hoje em dia a gente não usa mais para ligar, até usa de vez em quando, mas as grandes aplicações são GPS, celular, e-mail, WhatsApp, mensagens, não importa, dezenas e dezenas e dezenas de aplicações que apareceram por um equipamento que nasceu com uma função de ligação. A manufatura aditiva é a mesma coisa. A manufatura aditiva ela nasceu para prototipagem, né? Ela tinha essa veia, esse dom, e hoje ela tem dezenas, centenas de outras aplicações. Então ela pode ser muito mais útil do que só a prototipagem, né? E isso é muito importante, principalmente por causa desse conceito, né? Que é a manufatura digital direta. Hoje eu consigo imprimir alguma coisa que eu posso usar diretamente. Então tem a qualidade, a precisão, tal que eu possa pegar essa peça e colocar diretamente num carro, colocar diretamente numa máquina, colocar diretamente no meu celular ou no meu mouse para substituir uma peça. Então a manufatura digital direta ela passa a ter um poder muito grande. E outro aspecto que também está crescendo muito, né? Falar, mas impressão 3D tem polimérica, tem a metálica, mas a metálica é muito cara e tem a polimérica, ela não me atende e tal. Hoje a gente teve um movimento, quem da indústria automotiva sabe disso, teve um movimento muito grande de transformação de peças que eram originalmente metálicas para peças plásticas. Por basicamente dois grandes pontos dos quais eu vejo, né? Dois grandes pontos. Primeiro, os polímeros eles evoluíram demais em qualidade. Então hoje é possível você ter materiais poliméricos com excelente qualidade térmica, mecânica, resistência, abrasão, várias qualidades que ao longo do tempo foram melhorando, né? Então a engenharia de materiais evoluiu muito nas últimas décadas, que é o primeiro ponto. E a manufatura aditiva como processo viabiliza isso. Então eu posso usar uma impressora 3D para imprimir uma peça num determinado polímero de engenharia, né? Numa resina de engenharia. Então essas duas etapas elas passaram a substituir muito do processo convencional. Porque antigamente, eu até tinha ali uma peça, um blank plástico com uma qualidade que atenderia a minha peça final. Mas usinar plástico sempre foi muito complicado, né? Quem é dessa área sabe o quão complicado é usinagem, né? Tem até Cibatu, uma coisa ou outra, mas a usinagem é muito complicada. Então muitas peças foram concebidas de maneira metálica justamente porque não existiam polímeros nem processos que atendiam. Então, repensem a maneira, nós vamos falar em design for additive manufacturing, otimização topológica, etc. Eu tenho um webinar 40, 50 minutos para falar exatamente deste assunto, que é o projeto, é repensar no projeto. Mas eu queria deixar essa pulguinha atrás da orelha de vocês aí para que vocês entendessem. Legal? Estamos caminhando aqui para o final, né? Tenho mais 3 minutos aí para poder atingir minha meta de horário. A gente vai falar das aplicações, né? Eu falei um pouco do contexto, falei um pouco de diferentes tecnologias, alguns cuidados da implementação, né? Então eu tentei focar isso como uma introdução, né, básica. Os próximos episódios eles vão entrar agora realmente nas aplicações. Então são 5 episódios de aplicação
E um episódio a gente deixou especificamente para falar de Design for Additive Manufacturing, que é extremamente importante dentro de todo o processo. Então tem um episódio específico para falar disso. Né? O próximo episódio que nós vamos ter aqui vai ser no dia 4/7. Então a gente está falando aí daqui a aproximadamente um mês. Como eu disse, vou reforçar sempre a primeira quinta-feira do mês. Então, isso vai ter em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Até dezembro a gente vai ter um episódio, sempre na primeira quinta-feira do mês, sempre às 9 horas. Então, se você quiser já deixar aí na sua agenda bloqueada daqui para frente, né, fique à vontade. Né, já para pensar, é sempre a primeira quinta-feira do mês. E no dia 4/7 nós já vamos falar ali a respeito de aplicações industriais, prototipagem, forma, montagem e função. Ok? Então, fiquem antenados, né? A gente tem um link aqui da página que a gente vai criar. Essa página não está criada ainda, a gente vai criar uma página especificamente com todas essas informações. Então isso vai estar disponível aí para vocês, beleza? Novamente, reforçando, né, quem é LWT, nós somos parceiros de várias marcas hoje em dia. Da So Systems hoje é uma das principais, que é com CATIA e SolidWorks. Acredito que quase todos aí já tenham ouvido, né? Tem o DraftSight, que ele é um substituto do AutoCAD. Então, se você que usa AutoCAD quiser gastar menos dinheiro, procura a gente que a gente tem o DraftSight. E a parte de manufatura aditiva, que é onde é o tema principal aqui, que é Stratasys e Ultimaker, são hoje que nós temos hoje disponível e dentro do mercado, disponível para oferecer para todos vocês, é a parte de Stratasys Ultimaker. A gente tem muita informação nas nossas mídias sociais, então acompanhem, nos sigam, entrem no site, em LinkedIn, todas as mídias a gente é muito ativo, né, em todas elas, então bem importante. Eu queria fazer um convite a vocês aí do nosso 9º congresso. Quem nunca participou dos congressos anteriores, até pode entrar no nosso link no YouTube, nosso canal do YouTube. Lá dentro tem o 8º congresso, a gente deixou disponível lá para que vocês possam assistir. Então é bem legal, ele fala de tecnologias, ele não fala de marcas. Além das palestras com players importantes de mercado brasileiro, nós também temos ali uma feira técnica, então vão ter drone, braço de robô, os softwares em ação, as impressoras em ação. Então é muito legal porque não é só um momento de palestras, né? Nós temos palestras e também ali uma feira técnica, vai acontecer aqui em Santo André. Eu não sei quantos de vocês aí estão próximos ou têm essa disponibilidade, mas é presencial, justamente por causa da feira, tudo, mas depois a gente disponibiliza os vídeos, né, as apresentações também pela internet. Então, convite feito, eu gostaria, né, teria um grande prazer em recebê-los em nosso convite. Vou abrir para perguntas, né, são 9h55, eu vou tentar cumprir aqui os 5 minutos exatamente para a gente conseguir encerrar às 10. E repetindo, vou tentar ler todas as perguntas aqui e respondê-las. As que não conseguir, a gente vai depois, beleza? Então vamos lá. Eu fico até preocupado quando não tem pergunta alguma, gente. Eu olhei aqui no chat, pelo menos não tem nenhuma pergunta. Fique à vontade para fazer perguntas. Falei, ou foi muito claro, ou foi muito básico, ou vocês não entenderam nada do que eu falei. E o que me assusta também. Mas eu acho que talvez para alguns de vocês tenha sido um pouco básico e etc. Eu acho que a partir de agora a coisa entra de uma maneira mais avançada, mais específica, com aplicações mais específicas. Mas como eu disse, a ideia aqui é um workshop. É pegar uma pessoa que não entende absolutamente nada e ao final dos 7 capítulos entende um pouco mais, né? Mas pelo menos tem um caminho aí natural, né, de crescimento. Alguns de vocês, talvez eu falei, talvez se interessem por pontos mais específicos e que a partir de agora são aplicações e a parte do Design for Additive Manufacturing. Beleza? Continuo aqui continuo por aqui. Beleza? A princípio não há pergunta alguma. Beleza. Gente, por favor, mais algumas perguntas. Se em alguns segundos aí, mais 20, 30 segundos, ninguém tiver nenhuma pergunta, eu finalizo. Beleza. O Thiago acabou de fazer uma pergunta. Bom dia. O que me interessou muito sobre manufatura aditiva é o tratamento em superfície metálica. Será abordado algo sobre? Eu queria só, Thiago, vou responder sua pergunta com algumas perguntas. Se puder rapidamente me colocar. Quando você fala superfície metálica,
Beleza, já colocou. Não, beleza, outra pessoa. Se você puder, talvez eu não tenha entendido. Você fala de pegar uma peça plástica e colocar uma superfície metálica sobre ela. Você está falando de uma peça já impressa em metal, ou você está falando a respeito de usar a impressão 3D como ferramenta para ajudar no processo de superfície metálica, né? Se você puder só me colocar qual desses três, para eu poder responder sua pergunta. Beleza? Enquanto isso, eu vou colocar aqui, ó. Beleza? Talvez você me pergunta. Legal. Rapidinho, o Michael, acho que o Michael, né? O Michael Souza. Bom dia, pretende futuramente trabalhar com miniaturas? Qual a resolução para cada tipo de material? A gente vai perceber o seguinte, Michael. Miniaturas, lembra do gráfico que eu mostrei lá no começo? Não é barato. O processo de impressão 3D ele não é barato e ele não tem a precisão tal para trabalhar com miniaturas. Então, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás, tinha aquele Mini-Me, tinham várias empresas que entraram fazendo isso, imprimindo miniaturas, e que acabaram não perdurando, justamente porque não é um dos processos hoje para esse tipo de aplicação. É possível sim imprimir peças extremamente pequenas e extremamente precisas, mas não no intuito de miniatura para vender para o comércio. Então peças pequenas, peças de grande precisão, mecânicas, uma engrenagem para alguma coisa, né? Então sim é possível, mas de uma maneira mais específica, tá? E não de uma maneira mais não de uma maneira geral para venda ou para alguma coisa nesse sentido, beleza? Então é mais complicado. Beleza? O Thiago ainda não. O Thiago aqui, ó. Estou fazendo um TCC sobre engrenagem e sobre o assunto de autolubrificação. Eu vi sobre superfícies trabalhadas com manufatura de metal, polímero, para reduzir atritos dos dentes. Era mais sobre essa parte. Legal. Sim, tem bastante coisa, Thiago. Hoje tem materiais, por exemplo, que tem autolubrificação. Por exemplo, dentro dos materiais de engenharia que eu falei, você tem materiais, por exemplo, o DIRAN, ele é um material que ele é autolubrificante. Então ele não tem a mesma lubrificação, eventualmente, que, lógico, uma graxa, que um óleo, alguma coisa assim, mas para determinadas aplicações isso é interessante. Se você quiser e tiver, eventualmente, aí algo mais profundo, a gente pode falar, a gente pode bater um papo, me procura. De repente você fala com um técnico meu diretamente, acho que talvez seja mais fácil, e aí a gente consegue ter uma profundidade melhor e para te atender melhor, tá bom? Então, Thiago, me procura depois e eu te coloco em contato diretamente com o meu técnico e vocês conseguem tirar as dúvidas aí, beleza? Eu vou pular aqui, ó, o Carlos Eduardo. Parabéns pelo webinar, achei interessante a maneira de demonstração da manufatura ativa com os exemplos apresentados. Hoje aqui na CIL começamos com a escolha da impressora um pouco diferente do recomendado. Pulamos etapas, mas no fim estamos muito bem atualmente com esse processo. Legal, Carlos Eduardo, obrigado pela observação. É muito comum. Você, a torcida do Corinthians e do Flamengo, compra a impressora para depois achar a aplicação. Sempre acha, mas o correto seria o caminho contrário, que normalmente a gente coloca. Muita gente que nos procura justamente com, puxa, comprei uma impressora e ela não funciona. Calma. Por que ela não funciona, né? Legal. Depois a gente até pode bater um papo legal a respeito disso aí, Carlos. Obrigado. O Michael, a gente já falou um pouquinho. Beleza, tem mais uma pergunta aqui, ó, o Marco Garcia. Né, eu vou roubar 1 minuto ou 2 minutos a mais de vocês e respondo todas as perguntas. Para um protótipo de carcaça plástica que precisa de boa resistência e também bom acabamento, dentre as tecnologias e materiais, qual você recomendaria? Eu recomendaria todas as tecnologias que eu falei. Eu preciso entender um pouco mais a aplicação dela. Por exemplo, o FDM dá uma boa resistência, mas ele tem talvez uma precisão não tão boa. Eu preciso entender o tamanho dessa carcaça plástica. É uma carcaça pequena, uma carcaça grande? Qual a dimensão dessa carcaça? Qual a precisão dessa carcaça? Ela precisa de algum material específico, algum material especial. Então, dizer que é uma carcaça plástica ainda é muito pouco para que a gente possa determinar qual a melhor tecnologia, Marco. Legal, eu acho que é um ponto de partida. E também, se você acha interessante e importante, a gente pode aprofundar um pouco mais a resposta dessa sua pergunta, entendendo um pouco melhor o que você precisa de propriedades mecânicas, físicas, químicas, estruturais nessa carcaça plástica. Beleza?
Maravilha. Então, eu estou encerrando por aqui também as perguntas, e encerrando também a apresentação. Acho que por último aqui né, só para colocar também meu contato, também pela última vez, caso alguém precise ou queira falar comigo aí. Agradecer a presença de todos e todas. Obrigado por ter ficado aí, me aguentado durante 1 hora nesse processo. Como eu disse, esse vídeo vai estar disponível no YouTube. Vocês vão receber aí mais informações e alguns contatos ao longo aí dos próximos dias. Né? E gostaria muito de agradecer e estou encerrando aqui a apresentação. Peço desculpas pelos 3 minutos de atraso. Acabei usando um pouquinho mais da disponibilidade de vocês, mas cumprimos aí quase o horário completo, tá bom? Gente, obrigado, né? Uma excelente semana a todos e todas, e nos vemos aí no próximo webinar, lá no começo do mês que vem, na primeira quinta-feira do próximo mês. Obrigado!